Qualidade da conexão. Pessoal, vamos lá, voltei. Estamos aqui agora para retomar nossa live do dia de hoje sobre o que fazer com as crianças na quarentena. Eu sou Alessandro Marimpietri, psicólogo, e já vão entrar o pessoal do Família que Brinca, oficial, o Carmelito Lopes e a Letícia Lopes, que são pessoas que estão colaborando muito com esse papo. E vão entrar agora. Em 3, 2, 1, eu espero que eles entrem. Entraram! Que loucura! Pode-se ver que nós levamos jeito para essa coisa tecnológica, não é? Como vocês podem ver, nós somos craques disso. E não estava funcionando. Não, eu via a solicitação, mas na hora que eu clicava ela não abria. Pois então não estava ainda. Mas voltamos. De onde nós paramos? Vocês lembram? O que a gente estava falando? Eu falei um bocado aqui, não sei se vocês ouviram, sobre essa noção da qualidade e da quantidade de tempo que os pais dedicam aos filhos. E eu falando que a qualidade ela é uma condição necessária, sem ela nós não temos nada, mas ela não é suficiente. Então é importante que a gente tenha um tempo de fato com os nossos filhos e que essa vivência que a gente está tendo agora obriga a gente a se perguntar se o tempo que a gente dedica aos nossos filhos, fora essa situação excepcional, é um tempo suficiente para as necessidades que eles têm hoje. O que vocês acham? Como a gente sempre fala, a gente, como pai, se cobra muito. Então, quantas vezes está com a sua filha, quer fazer 1000 coisas, 1000 ideias, e não se aprofunda em nenhuma delas. Muitas vezes, muitas é mais. Às vezes, está ali assistir um filme com ele, já está valendo. Às vezes, ler revistinha com ele, uma coisa simples. Ouvir como foi o dia na escola. Uma vez, o Joaquim chegou muito aborrecido em casa, por exemplo, porque ele tinha sido enganado no jogo de bafo do Pokémon. Então ele veio me contar, então eu vi como foi importante para ele ter me contado, a gente ter conversado sobre aquela situação. E por que ele foi enganado? Será que também ele não queria tomar proveito de alguma coisa? Ou seja, às vezes 10, 15 minutos que você dedica do seu tempo corrido é muito importante, é muito significativo para seu filho. Inclusive porque, sob o ponto de vista do adulto, ter sido enganado num jogo de bafo não é tão relevante. Mas, sob o ponto de vista da criança, aquilo é crucial. E poder escutar o que é realmente crucial para a criança faz uma diferença enorme. Ontem eu estava colocando o Luca para dormir e ele deitou, pediu para desligar tudo, que estava chovendo, e que ele gostava de ouvir o barulho da chuva. Que o barulho da chuva dava muita felicidade a ele. Você imagina? Uma coisa simples, que em tese né, acontece na natureza, e simplesmente separar, desligar as coisas e ouvir a chuva é uma grande oportunidade. Fernanda me faz aqui um comentário que eu acho que é importante, que é para a gente tomar cuidado, nós que somos românticos inconfessáveis, para não estar romantizando esse tempo. Ou seja, como se esse tempo fosse de alguma maneira uma coisa positiva. Claro que não é, pessoal que está nos assistindo, não é uma coisa positiva. O que a gente está tentando é extrair desse tempo difícil, complicado, cheio de problemas de ordens as mais variadas, pessoais, subjetivas, políticas, de saúde, econômicos, etc., alguma coisa que seja possível da gente transformar para a gente sobreviver isso psiquicamente da melhor maneira, né? Vocês pensam como eu? Ele é. O tempo é. Esse tempo chegou e ele é. E a gente não tem muito como lutar contra ele agora. Então a gente está procurando formas de dirimir essa dúvida, essa incerteza, essa ansiedade. Tudo isso a gente procura formas de fugir disso, né? Exatamente. E assim, falando das crianças mais novas, Ale, às vezes a gente fica pensando nessa coisa mirabolante, mas uma experimentação de fruta, né? Saber ver as cores diferentes das frutas, ver os sabores, colocar a mão, pegar, passar no rosto, se melecar, depois tem um tempo de tomar banho, sabe? É uma coisa que eles curtem muito, se divertem muito e que a gente, às vezes, né? Com a fruta. Mas faz a diferença. Fazer uma receita, né? Brincar com os alimentos, com o momento da comida, brincar com a rotina mesmo. Que a gente não tem tempo de fazer, então agora que a gente está em casa com essa rotina nas nossas mãos, que a gente aproveite ela para experimentar coisas com as crianças. Óbvio que vai dar trabalho, óbvio que vai sujar tudo, a gente vai ter que lavar depois, né? Mas é importante para as crianças e é uma coisa que ocupa o nosso tempo em casa de uma forma divertida, de uma forma tranquila, né? Você fala de um tema, Letícia, extremamente importante, que é a ideia do sensorial. E o sensorial ele é crucial para o desenvolvimento do psiquismo, porque o psiquismo, na sua construção, ele é fundamentalmente, ele tem uma relação imbricada, importantíssima com o sensorial. Então, é muito importante para quem está nos ouvindo, que trabalha ou que cuida de crianças pequenas, a
o cuidado com essa dimensão sensorial, tanto do ponto de vista do estímulo, quanto do ponto de vista de uma parentalidade relativa ao que nós chamamos de apego, né? Essa possibilidade desse corpo, dessa integração sensorial, dessa relação mesmo, corpo dos pais, corpo do filho, como uma forma de estruturação do psiquismo. Então, a gente sabe isso no Bill Sears, no Bowlby e vários outros autores que demonstram a importância dessa perspectiva da sensorialidade. Então, é um bom momento para que os pais que estão nos ouvindo pensar em atividades, em ações, em estratégias que trabalhem a dimensão da sensorialidade, especialmente com as crianças pequenas nesse momento. Temos aqui uma pergunta. Vá, diga, Camel. Básico é paciência. Principalmente com os menores. A gente tem um filho de 1 ano e 7 meses que demanda muito. E paciência, vai sujar tudo, vai correr, ele vai cair, vai levantar de novo, vai chorar, vai brincar. Calma, calma, calma. Porque... Diga, Letícia. Então, assim, queria falar que na cozinha, na nossa casa, a gente tem que começar a ver tudo com outros olhos. Então, assim, o que tem na minha casa para entreter a minha criança ou para a gente se divertir fazendo as coisas que estão postas aqui? Eu tenho que lavar louça, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer muitas coisas. Mas o que eu posso fazer para tornar essa rotina mais divertida, em que eu consiga cumprir com as minhas tarefas e também esteja com meu filho ao meu lado, fazendo comigo, brincando comigo, né? Eu acho que uma dica muito boa é fazer as crianças participarem dessa rotina. A experiência que eu tenho visto aqui e que eu vejo com outros pais na hora que a gente inclui, a criança se sente partícipe daquilo e para ela é uma alegria. Então, o Luca aqui está adorando lavar prato, gosta de tirar as roupas da máquina, aquilo vira uma atividade para ele, porque ele está podendo vivenciar coisas de adultos. Então, é importante incluir as crianças, porque isso vira também uma oportunidade, não somente de aprender a fazer e tal, que isso é super importante, mas de transformar essas atividades num panorama mais lúdico, né? Porque isso é divertido para as crianças, elas gostam de fazer isso por um certo tempo. Chega uma hora que eles acham chato e param também, ou querem repetir aquilo 10 vezes, é uma outra coisa que acontece, né? A criança fez lá um determinado movimento, ele gostou daquilo, ele quer repetir, você quer que ele faça outra coisa e ele quer continuar naquilo. A gente também tem que entender que isso é um momento de atualização psíquica que a criança está fazendo diante daquela experiência. Não é assim? Sua pergunta. Qual é a pergunta, Nana? Vamos ver aqui. Um comentário. Que os pais, a gente, enquanto pais, reclamava que a gente não tinha tempo para estar com os nossos filhos. E agora que a gente tem tempo de sobra, a gente não sabe direito o que é que a gente faz. E tem Você sente um pouco isso? Eles estão diante do desafio de estar 24 horas com as suas crianças. É um desafio e tanto. Porque a gente oxigenava essa relação com a escola, com os nossos trabalhos, com as nossas experiências, né? E agora isso está muito mais intensificada. Algumas pessoas dizendo aqui que muitos pais são estrangeiros de sua própria casa. Né? E aí, Carmelita, eu vou te fazer uma provocação que eu acho que tem muito a ver com a gente, que é esse lugar do homem dentro da casa, né? Esse lugar que até pouco tempo atrás era um lugar inabitado, ou seja, os homens não davam conta dos afazeres domésticos, eles cuidavam da manutenção da família fora de casa, havia uma separação desse trabalho muito clara até muito pouco tempo atrás, e que de alguma maneira a gente ainda perpetua um certo entendimento machista de que esse é um trabalho das mulheres. Eu participo de alguns grupos, eu tenho visto isso. As pessoas ainda dizem isso em 2020. Acho também, não sei se você pensa da mesma maneira, que para os nossos filhos ter a oportunidade de ver seus pais lavando o chão, lavando a louça, lavando a roupa, fazendo a comida, é um ensinamento tácito, vívido, colorido, experiencial, de dizer que não existem separações nesse lugar, nesse trabalho, que não existe trabalho de homem, trabalho de mulher, como não existe história de homem, história de mulher, música de homem, música de mulher, cor de homem, cor de mulher. O que vocês pensam disso? Olha, algo que foi definitivo para mim foi trabalhar com crianças pequenas. Você começa a ver a paternidade com outros olhos. Eu aprendi muito com os filhos dos outros até meu. Eu percebo também que hoje em dia, Lê, é mais comum você ver pais trocando a fralda. Bem mais. Assim, lá no prédio, por exemplo, a gente outro dia teve uma reunião em que todos os pais estavam com os filhos. Os pais estavam participando com as mães, olhando. Hora ia um pai, hora ia a mãe, sabe? Eles revezavam aquele a fazer.
E assim, meu pai foi maravilhoso comigo, mas eu não me lembro desses momentos com meu pai. Era uma outra relação que eu tenho. E eu Uhum. faço questão de ter uma outra relação com meu filho. Não que eu tenha uma lembrança ruim da relação que eu tinha com meu pai. Eu entendo que era aquela naquele momento. E que Uhum. hoje é outro momento. Vivemos um Uhum. momento de quebrar paradigmas. As mulheres têm um papel definitivo nisso, de nos mostrar o caminho, Uhum. de não é Uhum. assim, nos ensinar homens a sermos homens, sabe? Uhum. Tem esse papel incrível. E assim, Uhum. eu tento a cada dia me reinventar, porque assim, eu fui criado num ambiente machista, porque Uhum. é isso mesmo, e nós temos que Uhum. reconhecer isso e a cada dia lutar contra isso. Na verdade, E eu brinco dizendo que nós somos homens machistas que lutamos incansavelmente para não sê-lo, né? Exatamente. Que nossa E forma é essa forma, mas a gente trabalha incansavelmente para não ser. Isso é um custo subjetivo, pessoal, social, mas é um custo necessário para que Joaquim, Luca e toda a sua geração possa crescer num outro ambiente, sem uma masculinidade que precisa ser tóxica para se reafirmar, né? exatamente. Nós mulheres, nós temos esse papel mesmo, né, de colocar aos olhos, né? Colocar Uhum, para que os homens entendam esse lugar importante na uhum, família e na casa, para que a gente uhum, divida tarefas, para que a gente conviva mais, inclusive, né? Porque quando a gente uhum, divide, a gente convive mais, a gente divide os problemas, divide as angústias, então fica tudo mais fácil, tudo mais leve para todo mundo e para toda a família, quando a gente uhum, divide. E sobre dividir, a gente estava falando justamente isso. Para os pais, para as mães que têm uma rede de apoio em casa, que tem o pai e a mãe, né? Que tem uma dupla, pelo menos, em casa, para uhum, conseguir alcançar essas crianças, que eles revezem. Porque vão ter uhum. momentos também que a mãe vai precisar estar sozinha e fazer coisas sozinhas, e o Claro. pai também, né? Quem cuida dessa criança precisa ter um momento de oxigenar a mente para que esteja Uhum. bem para ajudar essa criança e para que todo mundo passe por isso bem, né? É, Então sem é dúvida. dividir os Porque pesos. é fundamental, gente, que está nos ouvindo, que é para a gente garantir a saúde mental dos nossos filhos, a gente preservar a nossa. Aquela Exatamente. metáfora do avião, bota a primeira máscara na gente para depois botar nele. Ou seja, se eu não manejo bem meu estresse, se eu vivo a quarentena de maneira estressante, se eu não tenho um momento para oxigenar e respirar e botar meu pé para cima e atualizar todas essas informações, seja eu como homem, como mulher, vai ser muito difícil cuidar desse pequeno que está demandando o tempo inteiro. Especialmente para os pais que estão nos ouvindo, quando esses pequenos são realmente pequenos. Porque a demanda é real, é na ordem do real. É uma necessidade que você tem que alimentar, você tem que limpar, você tem que banhar, você tem que cuidar, você tem que evitar que a cabeça bata. É que é físico, né? É uma pulsão, um investimento pulsional enorme. Então, é fundamental que a gente entenda que se a gente não preservar a nossa saúde mental, a gente não vai garantir a saúde mental deles. Acho que é isso que o Letícia está querendo dizer. E no caso do homem e da mulher, que quando o filho percebe que esse lugar é um lugar de igualdade, é um lugar de igualdade na diferença, ou seja, quando eu digo igualdade, não é no sentido de que fazem a mesma coisa e da mesma maneira. Fazem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Nunca um pai vai cuidar de um filho como uma mãe cuida, e dificilmente uma mãe cuidará do filho como o pai o faria. E também o casal tem que estar preparado para admitir esse tipo de situação, porque eu ouço muitas mulheres se queixar. Eu ouço dois movimentos. As mulheres que elogiam seus companheiros porque ele as ajuda, ou seja, o companheiro que auxilia ela na criação do filho, o que eu acho um equívoco, porque se é um auxílio, parte-se da ideia de que a responsabilidade é dela, ou aquelas que se queixam muito da solidão, uma espécie de burnout da maternidade, um cansaço mesmo, né? Então, a minha questão é, se a gente percebe que esse casal tá junto e faz da mesma maneira e tal, etc., mas de uma maneira diferente, também o homem tem que suportar que a mulher falar de uma outra maneira e a mulher, que historicamente sempre foi aquela que cuidou dessa dimensão, também precisa se preparar para que o companheiro não faça isso da mesma maneira. Vocês concordam? Exatamente. Meninas, se o homem está lá cuidando da criança, deixa ele, gente. Deixa ele lá cuidar com a criança dele, que é dele também. Não fica surtando aí querendo dizer, ah, só faço desse jeito, que esse é o meu É. jeito. Não. Cada um tem o seu jeito de fazer, cada um tem o seu jeito de criar. E é isso aí, tá tudo certo também. E Quando eu fui dar o primeiro banho de Luca, que eu contei para alguns amigos que eu tinha dado o primeiro banho dele, muitos amigos da minha geração, ficaram surpresos e disseram: como? Você conseguiu? Eu falei: gente, se uma pessoa não consegue não afogar uma criança em 3 dedos de água, porque claro que não foi o melhor banho do mundo, claro que não é a higienização perfeita,
Mas, assim, se a gente não consegue não afogar, quer dizer, a gente serve mais para quê, né? Então, assim, essa ideia de que sim, os homens estão preparados, porque há uma ideia meio mítica sobre a mulher, como se ela tivesse uma preparação biológica ou sobrenatural, um certo pendor ao cuidado do filho. Não existe isso. Homens e mulheres estão perfeitamente preparados para cuidar de seus filhos, cada um ao seu modo e da maneira possível. Somos falhos, né? Os pais sempre falham. Né? Com a rotina da vida, vai aprendendo, assim como nós mulheres aprendemos durante a rotina, os homens também são capazes de aprender, não é verdade? E para nós homens, sabe, Letícia, eu acho que é uma oportunidade ímpar. Eu acho que os pais que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo, é claro que eu acho que aqueles que estão nos ouvindo já bebem da mesma fonte que a gente, né? Provavelmente. Mas os que não estão nos ouvindo estão perdendo uma oportunidade incrível de se transformar enquanto pessoa. A vivência da paternidade, para mim, foi a experiência que mais me transformou nesses 44 anos de vida, é o que mais me transformou. E quem se dispõe a viver isso, realmente vive uma experiência louca, maluca, a gente pira, mas ao mesmo tempo é uma experiência de uma riqueza, de um colorido, de uma potência inegável. Vocês concordam? Concordo mesmo. E é engraçado, ali, como isso ainda reflete na escola, né? Na educação infantil, até no Fundamental 1, no Wi-Fi, são muito mais mulheres, né? No cuidado, no ensinar, do que nós homens. Eu espero que isso mude, mas ainda o feminino ainda domina esse lugar na escola. Uma vez, Carmel, o Canal Futura me fez um convite para fazer uma fala justamente por isso. Por que o território da educação infantil é muito mais povoado por mulheres do que por homens? Eu fiz algumas ponderações. E uma coisa que a gente discutiu lá é duas coisas. Uma é que, historicamente, as professoras da educação infantil elas eram chamadas de tias. Né? Esse significante tia, ele tem ali algumas armadilhas. A primeira é uma ideia de extensão da família. Então, aquela que cuida do filho como se irmã da mãe fosse, ou seja, como se fosse a mãe. Né? E, ao mesmo tempo, uma desvalorização irresponsável e inconsequente desse trabalho espetacular que é o trabalho dos professores que se formam, que estudam, que trabalham, que planejam, que, sabe, estão nos congressos, que estão se atualizando. É uma profissional. E uma outra justificativa, que é uma certa fantasia em relação ao lugar do homem no cuidado, porque como ali há manejo de banheiro, há manejo de cuidados mais físicos, mesmo corporais dos meninos menores, é como se o homem não tivesse preparo para isso, fosse meio sem jeito, não soubesse fazer. Você acha que esses dois argumentos procedem e a gente deve quebrar esses dois argumentos? Eu acho que sim, procedem. E a gente, como falou agora, nós temos a plena capacidade de sermos tão competentes no cuidar dos nossos filhos como as mães são. Eu acho que professores, isso, homens, são tão competentes ou podem ser tão competentes quanto mulheres. Tem um paradigma aí, né, que precisa ser quebrado aí. Tem uma questão social, talvez, não sei o que seria, mas em 20 anos eu nunca trabalhei com uma professora, regente de sala de aula, ou com professor, só com professoras, regente de sala de aula. Chama de música, teatro. Aí rola. Aí tem muito. Mas aquela sala de aula, docente, pedagoga, E a gente pode pensar também, fazendo uma analogia com essa questão dos pais, o que seria para os nossos filhos, que oportunidade seria ver um homem dando conta de uma sala de aula de educação infantil? Que oportunidade para essa geração poder ser formado nos primeiros anos da sua escolarização por um homem professor regente, né? Demonstrando que ele também cuida, que ele também acolhe, que ele também dá colo, que ele também sabe beijar um machucado, que ele também sabe fazer uma higiene de banheiro e que ele também dá conta de toda a parte pedagógica, que é crucial, que existe essa outra parte, que faz parte dos cuidados que a gente sabe que é real, mas existe um conhecimento, um estudo, uma pedagogia sustentada e consolidada nesse segmento que precisa ser valorizada e respeitada. Não é uma extensão da casa. Não é lugar, vocês ouvintes, para levar o cotonete para pedir para a professora limpar porque você não consegue fazer em casa. Não é esse o lugar. É o lugar de uma formação específica na escola, que por acaso, por eles serem muito pequenos, tem que dar conta dessa outra parte. Mas é importante valorizar esse lugar. Você concorda, Letícia? Com certeza. Eu estou vendo as meninas, eu trabalho na Pindorama e Otto estuda lá. Então eu recebo todos os dias no aplicativo da escola atividades, ideias, propostas. Então é muito bacana ver que a escola não parou, que a escola está funcionando dentro de casa, cada um com o seu papel, cada um tentando dar o melhor de si, né? A escola também disponibiliza
kits de arte para os pais irem buscar. Então, foi muito bacana. Conta essa experiência da Pindorama, que eu acho uma experiência bacana da gente partilhar. Vários kits, um kit para cada aluno da escola. E aí, durante um dia inteiro, a escola ficou lá aberta para que os pais pudessem ir buscar os seus kits de arte para fazer arte em casa. Então, tinha anilina, tinha giz, tinha cola, papel colorido, muitos materiais para que as crianças conseguissem fazer em casa sem que as famílias precisassem ir nas lojas comprar e se arriscar. Então, a Pindorama disponibilizou esses kits e todos os dias tem uma mensagem lá no aplicativo. Proposta de atividade de hoje. As professoras estão mandando vídeos para os alunos não esquecerem elas, né, para que continuem ali dentro da rotina. Os pais criaram grupos de WhatsApp para que eles compartilhassem fotos das crianças, receitas. Então, foi muito bacana. Tem sido uma movimentação incrível. Então, assim, a educação infantil, eu acho que para mim é mais desafiador, né? E tem sido muito bonito ver a Pindorama fazendo um trabalho incrível com os pais, mesmo que à distância. A cada dia uma ideia nova. Eu acho que essa ideia é fantástica, merece todos os vivas e salves, né? Uma ideia, um cuidado, uma forma de lidar com isso que é realmente muito legal. E tem duas frases aqui, uma de Cláudia Pérez, que disse: eu quero estar viva para ver isso, para ver os professores na educação infantil. E outra de uma pessoa que disse que Carmelita é um dos professores mais adorados pelas crianças, o que prova que sim, os professores podem fazer diferença na vida, né? Fazer uma marca simbólica, inegável, indelével, que a gente nunca esqueça, né? Ser aquele professor que possa fazer uma diferença e que é a marca mais importante da escola. Imagine, meus amigos, o que é uma escola colocar 500 alunos juntos, 300, 200 alunos de realidade diferente, família diferente, pensamentos diferentes, todos coexistindo com a mesma lei simbólica, sem se destruir. Isso é espetacular, é o que a gente precisa para o nosso tempo, né? Fernando está sinalizando aqui o nosso tempo. Eu vou só falar, então, das próximas lives. Uma sugestão, e aí, de repente, o Carmelito pode ser convidado de novo para a gente conversar, uma live só com os pais, sobre o papel dos pais. Várias pessoas sugerindo. Papel dos pais na quarentena com as crianças. Acho que é uma live que vale a pena a gente fazer. No domingo, como sempre, eu faço a live sozinho, falando mais sobre a perspectiva do quarentena, fale mais sobre isso, para a gente tirar dúvidas e de temas diversos. E aí, à medida da semana, a partir das perguntas, a gente vai escolhendo alguns temas para abordar. Na quarta, sempre essa linha do que fazer com as crianças. Na próxima quarta, quem vai estar aqui é o Alvinho Brincante, para falar sobre isso. E nessa sexta-feira, eu faço uma live com o Thiago Sampaio, que é um consultor de finanças pessoais, para falar sobre a ansiedade diante da quarentena para... Cuidado, filho, que você mexeu aqui. Em relação às questões financeiras. Então, falar de como esse fantasma da questão econômica, da questão financeira, está afetando muito o nosso psiquismo. Então, sexta-feira, uma live para adultos. E... mas eu não vou ler isso aqui, né, filho? Não dá para ler um elogio desse aqui. Te amo, filhão. É que eu recebi uma coisa linda aqui, gente. Depois eu mostro para vocês. Depois eu publico lá no Instagram. Então, sexta-feira com o Thiago, sempre às 8h30, tá? A exceção do domingo, que a gente faz às 18h30. E eu queria... Eu queria que vocês divulgassem a programação de vocês. Como é que é? Quando é que vocês soltam? Só a nossa, mas tem alguns amigos de música também fazendo muitas lives durante a semana. Então, galera, anota aí. Vamos lá. Pro.lis.música faz live de música terça-feira às 11 horas. Então, todo mundo colado lá. Grupo Ciranda Música para Crianças, quarta-feira, às 5 horas da tarde. Danilo Ramos, professores, estavam todos aí na live. Quinta-feira, às 16 horas. Nós estamos fazendo lives também na sexta-feira, 3 da tarde. Certo? Então, essa sexta, o sextou é com a família que brinca. Às 15 horas. Amanhã a gente vai publicar, gente, lá na Desenvolver, no @Desenvolver Bahia, toda essa programação que o Carmelito e a Letícia falaram e toda a programação que nós também estamos fazendo, tá? Então vocês vão ter acesso a tudo. Se nós citarmos livros, autores, também a gente publica a biografia e tudo mais. E eu queria agora convidar o Família que Brinca oficial para falar as palavras, se despedir, fazer um fechamento aí. Já falaram da programação deles e para a gente poder se despedir. Vamos lá. Bem, agradecer o convite. Conversar com o Alessandro é sempre especial.
pessoa inteligente, eu ouvi. tem sempre coisa Tá, entendi. Ficar grudado em você. falar sobre educação, falar sobre criança, isso realmente é o que nos move. Então, obrigado, obrigado. Dizer para os pais que estão nos assistindo que a gente está com muita saudade das crianças, da escola, da rotina. Eles são muito importantes na nossa vida, na nossa caminhada. Mas esse momento é necessário a gente estar afastado, sim, a gente sabe, né? Para que daqui a pouco a gente esteja já juntinho de novo, tá bom? Então, Olha, tem uns pais aqui pedindo para cantar uma musiquinha. Não sei se rola, não sei se dá, sem instrumento. Rola? rola sim. Claro. Vamos Então cantar peraí, eu vou me despedir e depois vocês cantam a musiquinha e a gente encerra, tá bom? Pessoal, Tá bom. obrigado por todos vocês que nos assistiram. Espalhem coisas boas. Vamos transformar essa realidade. Esses dois são queridos há muito tempo, profissionais competentíssimos, gente da melhor qualidade, fazem um trabalho não só aqui, mas Brasil afora. Acompanhem, porque o trabalho deles é muito legal. E obrigado a vocês dois pelo convite. Quando a gente pediu, eles nem hesitaram, vieram de primeira. A gente está cercado de gente assim, todo mundo que a gente chama, cola na corda, tá junto, porque entende que esse é um momento de espalhar informações de qualidade, pensamentos bacanas e coisas boas para a gente transformar esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu vim assistir você na Casa do Saber do Rio. Ah, o pessoal da Casa do Saber do Rio, que eu tive a oportunidade de estar lá, fazendo 2 falas, um beijo. Estou sabendo que o pessoal está aí ligado na gente. E vamos agora para a musiquinha de despedida, que eu não sei o que é que eles vão escolher. Haha. A gente vai escolher uma música da professora Carmen, que fala sobre a importância de fazer música e a felicidade que é isso. Então, eu canto daqui, vocês repetem daí, combinado? Combinado, filho? Vamos lá. Mas onde que a gente fala pra ele ouvir? Aqui a gente fala, não tem o microfone aqui, eles falam. Vai lá. Estamos ouvindo. Nós vamos fazer música, Vamos fazer. Fazer música, arte sim, Vamos vamos fazer. fazer arte sim. faremos dessa vida uma vida tão linda como uma canção. Faremos dessa vida Uma vida tão linda como uma canção. tchuru, tchuru, tchuru. Nós vamos fazer música, Vamos fazer música. nós vamos fazer arte sim. Vamos fazer arte sim. Vida, uma vida tão linda como uma canção. Beijo. Lindo, galera. Um beijo. Até a próxima. Valeu, galera. Beijão. A gente vai passar por essa juntos, hein? Isso aí. Valeu. Força. Um beijo. Tchau.